Olá, querido aluno, querida aluna. Hoje é dia 26 de julho de 2024. Estamos iniciando a nossa gravação para a revisão de Direito Administrativo do exame 41 da OAB, que acontece no próximo domingo. Então, essa revisão é preparada com muito carinho, no meio do dia aqui, no meio do percurso, para vocês conseguirem se sentir mais calmos, se sentirem mais acolhidos e que vai dar tudo certo, tá bom? Vamos começar então a nossa revisão de administrativo. Bora lá. Vou colocar minha telinha aqui. Isso, eu vou ficar aqui, tá? Desse lado direito, beleza? Então, o meu canal do Instagram é @CesarBarber. Você deve estar assistindo esse vídeo no canal do YouTube, então você já sabe qual é meu canal do YouTube. Se inscreve, né? Se inscreve. E no Instagram também, aproveita e se inscreve. O vídeo é para ser divulgado, então compartilha com seus amigos. Não compartilha com os inimigos, porque tem muita matéria boa aqui. Um abraço, vamos lá. Primeiro tema, administração pública, características dos bens públicos. Os bens públicos têm três características. Quais são elas, professor? Os bens públicos são os 3 Is. Características. Vou colocar aqui para vocês. 1. Inalienáveis. Ou inalienabilidade. 2. Impenhoráveis. 3. Imprescritíveis. O que significa inalienáveis? Os bens públicos não podem ser alienados. Não podem ser alienados. Tem exceção? Tem. Quando? Salvo se forem desafetados. 2. Impenhoráveis. Bem público não pode ser penhorado. 3. Imprescritíveis. Bem público não pode ser usucapido. Lembrando que a inalienabilidade é relativa, porque tem uma exceção. Exceção se os bens estiverem desafetados, e essas aqui não têm exceção, elas são regras absolutas. Sempre vai ser assim, tá bom? Segundo tema, desconcentração administrativa. O que é desconcentração? Desconcentração, vou fazer um quadrinho aqui para vocês, acho que facilita. Desconcentração é a criação de órgãos públicos. É a criação de órgãos públicos. Os órgãos públicos são criados por lei e também são extintos por lei. Não cabe decreto para extinguir órgão. Nunca. Decreto nunca extingue órgão. Você pode até ver na prova o decreto extinguindo alguma coisa. O que o decreto pode extinguir? Cargo vago, só isso. Cargo é uma coisa, órgão é outra. Eu estou falando aqui de órgão. Órgão, desconcentração. Então, criação de órgãos, sempre por lei. Extinção de órgãos, sempre por lei. Essa criação de órgãos estabelece uma hierarquia entre os órgãos, entre as diversas esferas no órgão também. Então, o órgão é hierarquizado. Ou seja, dentro do órgão existem estruturas hierárquicas. E cada estrutura tem um servidor ou um grupo de servidores trabalhando. Hierarquizado. Então, superiores e subordinados. Naquele princípio do poder hierárquico. Então, a criação de órgãos, sempre por lei, ele é hierarquizado e aqui aplica-se, então, o princípio da hierarquia, da ordem. Então, aqui temos a ordem. Possibilidade de controle do superior pelo subordinado, tá? Poder hierárquico. Beleza? Não confundam desconcentração com descentralização. Em outra oportunidade breve, falaremos de descentralização. Não nessa revisão, em breve.
Administração pública indireta. Administração pública indireta. Quando eu falo administração indireta, de quem eu estou falando? Autarquias. E quando eu falo autarquia, também estou falando de agências reguladoras, executivas, consórcios públicos, tudo aí. Fundações públicas. Lembrando que as fundações públicas podem ser de direito público ou de direito privado. Empresas públicas e sociedades de economia mista. Beleza? Beleza. Lembrando que, como essas pessoas são criadas, essas duas aqui de baixo, empresa pública, economia mista, aproveitar aqui o gancho, espera aí que eu vou fazer uma revisão melhor aqui para vocês. Essas que estão em vermelho, que eu vou fazer em vermelho aqui, a fundação pública privada, direito privado, a empresa pública e a economia mista, são autorizadas por lei. Autorizadas por lei. E a criação se dá no cartório. As autarquias e as fundações públicas de direito público são criadas por lei. Então aqui não tem cartório, elas são diretamente criadas por lei, tá bom? Beleza. Qual a diferença entre anulação, dica 4, né? Qual a diferença entre anulação e revogação? Bora para essa dica importantíssima. A anulação acontece quando tem um problema de ilegalidade, de vício. A revogação acontece quando aquele ato deixou de ser conveniente para a administração pública. Então, a anulação, o problema é de vício do ato. Vício significa ilegal. Enquanto a revogação, o problema é de conveniência. O ato não convém mais. O ato não interessa mais. Lembrando que a anulação é feita pela administração pública, princípio da autotutela, ou pelo Poder Judiciário, porque o Judiciário diz o direito. E se eu tenho um ato ilegal, ele está contrariando o direito. Óbvio, isso é muito rudimentar. Revogação, por sua vez, só a administração pode fazer. Por quê? Atenção para isso. Porque só a administração entende se aquele ato é ou não conveniente ainda para ela. Beleza? E aí a gente avança para o último tópico, que é o efeito da anulação, que é sempre ex tunc, enquanto o efeito da revogação é ex nunc. Ex tunc para o passado, desde sempre. Ex nunc, daqui para frente. Esquece o passado, vamos recomeçar daqui para frente. Parece conversa de marido e mulher, né? Que se separam e querem voltar. É isso. A mulher sempre vai lembrar, o marido tenta esquecer. A mulher sempre que lembra é ex tunc. Lembrou do passado é ex tunc. Agora, se o cara falou, beleza, daqui para frente vamos lá. Esquece o passado. Esquece o passado, ex nunc. Tá? Beleza? Como a gente faz nas aulas, né? Reintegração e readaptação. Qual que é a diferença? Reintegração, readaptação. Bora lá. Reintegração. Readaptação. Nas duas, o servidor está retornando ao cargo dele. Qual a diferença? Enquanto na reintegração ele volta porque foi demitido e a demissão é anulada, acabamos de ver a anulação. A anulação acontece quando a administração ou o judiciário reconhece um vício no ato. Então a demissão estava viciada, a demissão foi anulada e o servidor volta. Ele tem direito a ser indenizado de tudo aquilo que ele não recebeu desde o momento em que ele foi demitido.
tá? A readaptação, por sua vez, é um pouco diferente. A readaptação, ela pressupõe que o servidor esteja limitado. Limitação funcional. O servidor sai, enche a cara, volta com o carro, dirigindo o carro embriagado e... Não é piada, não. O carro também está embriagado. O cara tomou tanto que até o carro está embriagado. O cara bateu numa árvore. Ele, sei lá, ficou inconsciente, ficou com problemas aí neurológicos e também físicos. Ele não consegue desempenhar a função que ele desempenhava antes. Se der certo, a administração coloca ali uma função compatível com a limitação que ele tenha sofrido. O nome disso é readaptação. Não pode perder salário, não pode perder nível de escolaridade para o cargo que ele entrou no concurso, tá? É assim que funciona. Então, reintegração, quando houver demissão. Readaptação, quando houver limitação funcional. Dica 6. Improbidade administrativa. Espécies e elementos subjetivos. Quais são as espécies de improbidade e qual é o elemento subjetivo da conduta de improbidade? Agora, vamos fazer. Artigo 9, 10 e 11 da Lei de Improbidade trazem as espécies. E as espécies são enriquecimento ilícito, lesão ao erário e violação aos princípios. Lembrando que o enriquecimento ilícito, em razão das sanções aplicadas, é a mais grave das condutas de improbidade. A lesão ao erário é intermediária e a violação a princípio é o menos grave. Nessa ordem, tá? Mais ou menos e menos. Beleza. E aí, a gente tem um último tema que eu acabei de perguntar para vocês, que é o elemento subjetivo da conduta. O agente pratica improbidade. Ele pode praticar improbidade e responder, porque é isso que interessa. Responder por improbidade em razão de um comportamento culposo, por exemplo, um comportamento com negligência, imprudência ou imperícia? Resposta é negativa, absolutamente negativa. Não existe improbidade, cuidado com isso, não existe mais improbidade culposa no Brasil. A improbidade hoje é toda dolosa, não importa o tipo de improbidade, seja no enriquecimento ilícito, seja na lesão ao erário, ou até mesmo na violação aos princípios. Sempre se pressupõe dolo. Beleza? Dica 7. Improbidade, prescrição. Queria falar um pouquinho sobre a prescrição na improbidade. Lembrando que quem entra com a ação de improbidade é o Ministério Público ou a pessoa jurídica lesada pela improbidade, geralmente a administração pública, direta ou indireta. Um dos dois pode entrar com a ação de improbidade. Cidadão não. Improbidade não. O cidadão entra com a ação popular. Então, a improbidade, Ministério Público ou pessoa jurídica lesada, eles têm 8 anos. 8 anos. Não é mais 5. Cuidado com a prova. 8 anos contados da onde? Contados de qual marco? Qual o termo inicial desses 8 anos? 8 anos contados do fato. Então, o servidor público praticou a improbidade hoje. Hoje foi o fato. A partir de hoje, começa a contar 8 anos para que o Ministério Público ou a PJ lesada entrem com ação de improbidade, visando punir o servidor desonesto. Tá bom? Então, ação de improbidade, pessoa jurídica lesada ou Ministério Público, no prazo de 8 anos, contados do fato e não do conhecimento do fato. Beleza? No próximo vídeo, a gente continua com mais dicas
para o seu exame 41 da OAB. Até já. Um abraço.